pastorais, movimentos, grupos de oração, vocês todos que vieram aqui para esta missa de ação de graças pelos 34 anos de vida sacerdotal. Até sexta é 34, tá? Mas daí sábado é 35 anos. Eu me ordenei em 1989, na minha cidade de Fraiburgo, cuja paróquia é dedicada à Imaculada Conceição da Virgem Maria. E nesses tempos todos, naquele dia, o meu tema de ordenação foi este: corpo dado, sangue derramado para o mundo transformado. Baseado em São João, no texto da Eucaristia. Corpo dado, sangue derramado para o mundo transformado. É claro que diante desta frase bíblica, me veio sempre a grande alegria de perceber que todo cristão que vive da Eucaristia faz a diferença no mundo e na sociedade. Pode ter certeza disso. Todo cristão que vive da Eucaristia faz a diferença na sociedade. Faz a diferença, sobretudo, nas pastorais, onde o nosso Deus e Pai nos chamou. Ali nós somos chamados a produzir os frutos pelos quais a liturgia de hoje fala muito concretamente, os frutos do amor. E quem ama não se cansa de dar o seu corpo e dar o seu sangue. E aqui nós compreendemos a importância da figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que que Ele dá o seu corpo e por que Ele dá o seu sangue? Porque Ele não se cansa de amar cada um de nós. E porque Ele não se cansa de amar cada um de nós, Ele continua a oferecer-se na palavra e na Eucaristia, nesse grande mistério do amor de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, contando um pouquinho, claro, da minha história, eu sempre tive igreja longe de casa. A igreja longe da casa de meus pais dava 6 quilômetros. 6 quilômetros ir, 6 quilômetros voltar. E a gente ia pelos carreiros, porque era dificuldade alguém ter moto, veículo, bicicleta. E a gente ia sempre com alegria. Ia com alegria na catequese, na celebração da palavra, porque também missa era uma vez por mês. E a gente ia sempre com alegria. Depois, a escola de primário também dava 4 quilômetros longe de casa. Fazia o mesmo percurso que ia para a igreja, só que era um pouquinho mais perto. Depois, para fazer o ginásio, já dava quase 7 quilômetros. Saímos de manhã cedinho, na época do inverno, muita geada no caminho, mas a gente saía sempre muito cedo. Saía, ia para o ginásio, voltava, chegava perto das 13h30, porque quase 7 quilômetros, voltava e chegava em casa, a gente ia para o trabalho. A gente pegava a enxada, o afoice, e a gente ia para o trabalho, porque limpava a roça era com a enxada mesmo. Né? Hoje está tudo mais fácil, né?
E a gente se alegrava por essas coisas todas que a gente teve que passar na vida. Porque essas coisas todas que a gente teve que passar na vida, ensina a gente a ser gente, a ter atitudes maduras, concretas, de nunca reclamar da vida, de achar que a vida é dura, de que às vezes não vale a pena fazer sacrifício. Ah, como vale fazer sacrifício? E diante disso, então, essa fervorosa, devoção à Virgem Maria, onde todas as noites, a mãe e o pai ao redor da mesa, a gente rezava o Santo Terço para depois ir dormir. Não tinha nem luz e nem televisão um bom certo tempo na agricultura, como vocês sabem, aqui nesta região também. Mas a gente não perdeu a alegria e nem a fé. A gente não aprendeu a lutar, a caminhar, a dizer assim, se que a gente deseja ser alguém na vida, a gente precisa assumir os fardos e as cruzes pesadas que cada um de nós vai tendo na vida. E assim foi. E nós éramos 6 na família. A mais velha faleceu logo que eu fiquei padre, com 33 anos. E me lembro muito bem que ela dizia, quando formou a família dela, para o meu cunhado, ela dizia assim: a igreja, o domingo, tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Temos que rezar, não podemos ficar em casa. E diante de tudo isso, a gente foi aprendendo que quando ela casou e foi morar com seu esposo, ela soube que aquelas coisas bonitas que o pai e a mãe ensinavam, precisava levar para frente. E ela levou, formou as 2 meninas na fé, até hoje muito engajadas na igreja. E tudo isso para dizer a importância da família. Então, queridos irmãos e irmãs, eu me lembro muito bem daquilo que realmente a liturgia fala de hoje. O seguimento é resultado do amor. Somente quem ama verdadeiramente a Deus e seu semelhante é capaz de seguir Cristo. E hoje, às vezes, a gente tem muita preocupação de colocar na vida da gente as coisas pequenas. Ah, por causa disso, daquilo, não vou mais na igreja. Ah, por causa daquilo que falou de mim, eu abandono a igreja. Não. Veja aqui a primeira leitura de hoje, tão importante. Somente quem ama verdadeiramente a Deus, os semelhantes, é capaz de seguir Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, na sua grande missão, aprendeu a amar os amigos e inimigos. Mas o nosso Deus, a quem nós seguimos, Ele diz: amai vossos inimigos, rezai por eles, porque aquele que recebeu esta grande missão, já no batismo, nunca e jamais poderá deixar de amar, como nosso próprio Deus nos tem amado verdadeiramente. O seguimento existe renúncia, e a renúncia só é possível se houver algo maior a ser buscado,
Cada um de nós, vocês, veja como é fundamental. Por que renunciar? É possível fazer isso, claro, quando a gente tem algo maior a buscar na nossa vida. E esse algo maior que nós temos que buscar na nossa vida, além da nossa missão aqui terrena, é o caminho do céu, é a salvação. Esse é algo essencial que nós podemos buscar a cada dia. Esse algo maior a ser buscado, em primeiro lugar, é a defesa da vida. E a defesa da vida é resultado de um verdadeiro amor. E nós entendemos o porquê que Jesus nunca deixou de dar a vida, mesmo diante do sofrimento, da morte. Nós encontramos um Jesus Cristo, que defendeu a vida, e o resultado desta vida foi um verdadeiro amor por cada um de nós. E aqui nós podemos dizer, aquele que é capaz de dar a vida pelo outro, é o que fala a primeira leitura. Servir a Deus na igreja, servir a Deus na comunidade, é servir na humildade, colocando-se sempre mais a serviço. Jesus Cristo mesmo dizia: o meu alimento é fazer a tua vontade, ó Pai. Quem sabe nesta noite, diante dessas leituras tão bonitas, a gente possa também proclamar: o meu alimento, ó Pai, é fazer a tua vontade, não a minha vontade. E quantas vezes a gente reza, e se de repente a gente não conseguiu o que pediu, parece que tudo desabou na nossa vida. A gente deixa de ser um cristão fervoroso, um cristão que vence os sacrifícios de cada dia. Então hoje também no Evangelho, reaviva aqui a memória de Jesus a seus discípulos. A mensagem que eles ouviram é o amor uns para com os outros. E por isso não é possível ser discípulo se não amarmos uns aos outros. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O amor nos possibilita a vivermos como irmãos. Quem não ama, não rejeita seu irmão, mas quem ama, compadece dele, ajuda a carregar a cruz de cada dia. Veja a leitura primeira que nós acabamos de ouvir. Diz lá no versículo 14: quem não ama permanece na morte. E isso deve ser a nossa grande preocupação, conquistar a ressurreição, a vida eterna. Por isso que Jesus fala da importância de amar também nossos inimigos, ou falar aquilo que o próprio Papa Francisco nos fala, ser misericordioso um para com os outros. Aonde nós vamos ser misericordiosos? Na pastoral, onde Deus me chamou e aonde Deus me colocou para produzir os frutos, que a gente possa usar da misericórdia, mesmo que o outro pense diferente de mim ou do outro, que a gente use de misericórdia. Por isso, quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida, e vós sabeis que nenhum homicida conserve a vida eterna dentro de si, somente as razões de morte. Depois, concluindo mais no versículo 18, 17, se alguém possui riquezas desse mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer em nós, neles? Depois no 18, filhinhos, não amemos com palavras e de boca, mas amemos com ações e de verdade. Veja que tudo isso, o nosso próprio Deus fez com cada um de nós. Por isso amemos com palavras, com as ações. E toda a nossa missão, se ela não for feita com esta intenção de amor, ela sempre vai ter um meio dela cair no precipício e não encontrar resistência para ser verdadeiramente missionários nesta vida. E depois, concluindo a primeira leitura: caríssimos, se o nosso coração não
nos acusa, temos confiança diante do Senhor nosso Deus. Pedimos sempre um coração renovado, cheio de esperança, cheio de paz, para que de fato o amor possa prevalecer em cada um de nós. Onde não existe o amor, impera todo tipo de violência. E que nós possamos realmente superar toda a violência. E estar muito atento à palavra do Santo Evangelho de hoje, onde o seguimento de Jesus Cristo nos faz também sempre verdadeiros missionários. E Jesus então levou e decidiu levar os discípulos para a Galileia, lugar de gente simples e humildes, para fazer a experiência da missão. Não importa, meus queridos irmãos e irmãs, onde Deus te enviar, né? Sempre diga: eis-me aqui, Senhor. E Deus vai dizer para você: segue-me, venha ver. E Jesus encontra então nestas palavras o desejo nosso, especialmente de caminhar sempre com alegria, onde Deus nos chamou a ser missionários do Pai e produzir ali verdadeiros frutos. Assim seja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador.